Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está feliz com a sua presença, porque quando se trata de fazer a vontade de Deus e de adorar a Deus, a gente sempre está em conflito, né? É sempre assim. Quando você decide fazer a vontade de Deus, a vontade da carne está ali para fazer com que você, para tentar convencer você a não fazer. Então, o fato de você ter vindo até a casa de Deus hoje foi mais uma batalha vencida que você venceu, com a ajuda do Espírito Santo. Irmãos, hoje nós vamos falar dos últimos acontecimentos, né? Porque sem profecia o povo se corrompe, não é? A gente conhece essa mensagem. E como não temos nenhum profeta entre nós, eu creio, a gente só repete as palavras do profeta mais recente, já confirmado pela Bíblia, né? A nossa irmã White. Hoje nós vamos falar dos últimos eventos de acordo com as visões e as profecias da nossa irmã White, que Deus revelou a ela. Irmãos, aquele tempo que a gente tinha para brincar de cristão, não, já acabou, não tem mais não. A gente está no tempo do fim. Eu diria que nós estamos no fim do fim, né? Já lá no finalzinho. Se a gente pensa que tem tempo para poder realizar algum sonho, fazer alguma coisa, eu creio que está na hora da gente começar a mudar os nossos pensamentos, porque o nosso tempo já acabou. E veja bem, você não precisa ser expert na palavra de Deus para você levar o evangelho. Não precisa. Porque a gente vê testemunho de pessoas que elas simplesmente falam: Jesus te ama. É o suficiente para o Espírito Santo fazer com que a pessoa lembre daquilo ali até quando ela procura conhecer a vontade de Deus. É o suficiente. Então você não precisa conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para evangelizar. Mas cada um aqui presente é um evangelista. Você não pode se recusar a dar uma palavra na hora que surge a oportunidade. Não importa se seja para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu parente, uma pessoa desconhecida que se aproxima de você, que você tem a oportunidade de conversar com ela, não esquece de colocar um pouquinho de Deus lá. De repente, era só aquilo que aquela pessoa precisava ouvir para ela poder tomar uma decisão de seguir a vontade de Deus. Então, o importante que nós devemos fazer, nunca devemos esquecer, nós somos mensageiros. Todos aqui são pregadores, todos. Os grandes e os pequenos. Porque para Deus não precisa muito. Uma palavra é o suficiente. E Ele vai fazer com que essa palavra se transforme num rio de águas que jorra para a vida eterna. A gente vai começar logo com Patriarcas e Profetas, página 77. Quando os raciocínios da filosofia houver banido o temor do juízo de Deus, quando ensinadores religiosos estiverem a apontar no futuro para longas eras de paz e prosperidade, e o mundo estiver absorto em sua rotina de negócios e prazeres, plantando, construindo, banqueteando-se, divertindo-se, rejeitando a advertência de Deus e zombando de seus mensageiros, então é que súbita destruição lhes sobrevirá e não escaparão. E o 1 Tessalonicenses também fala algo semelhante. A profeta ela só deu o sentido atual para que a gente pudesse compreender. Talvez a gente não esteja vendo da forma como está escrito, porque para o mundo lá fora, nós moramos na zona rural, né? Nós moramos numa zona isolada, onde tem poucas pessoas, então não dá para a gente dizer que a gente está no meio das pessoas, mas nas capitais grandes, mesmo nas grandes cidades dos países desenvolvidos, falar de Jesus é motivo de escândalo. Você vai ser zombado, você vai ser caluniado, ou seja, essa profecia está se cumprindo lá. Só para você ter uma noção básica, eu não sei se todos aqui estão atualizados das últimas notícias. Agora recente, na Europa, se não me falha a memória, não me recordo o nome da igreja, alguns aqui vão saber. Lá, a liderança é a favor do movimento LGBT, que ia mais, e aquelas letras do alfabeto lá, quase todas. E o que acontece? Ele está querendo implementar essa agenda que aceita o pecador e o pecado, e aceita todos eles, como sendo uma agenda moderna. É amor, é prosperidade, não tem lei, é só amor. E a Bíblia não ensina assim, a gente sabe que a lei, o amor sem a lei, ele não é um amor, é uma libertinagem. E o escândalo ficou tão grande a ponto de que
esse líder dessa igreja, eu creio que depois vocês vão dar uma pesquisada e vão ver, ele chegou a impor para os irmãos que se eles não aceitassem do jeito que estava aquela agenda, que não é uma agenda apoiada pela Bíblia, é uma agenda apoiada pela essa agenda moderna que a gente está vendo acontecendo aí sobre agenda climática e outra coisa e tal. Quem não aceitasse isso que podia se retirar da igreja. E por incrível que pareça, só ficou só o pastor. A igreja se levantou todinha e saiu. Ou seja, graças a Deus que estavam ainda sendo guiados pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia nos ensina a amar o pecador. Mas ela não nos ensina a amar o pecado não, né? Até porque Jesus fala assim, quando você vinde a mim do jeito que você está, com todos os seus pecados. Mas quando você vai a Jesus e se arrepende dos seus pecados, você precisa abandonar ele. Porque por mais que você aceite a Jesus e se decida a seguir a ele, se você não abandonar o pecado, você não vai entrar no reino de Deus. Porque o pecado vai ficar de fora. Você não vai conseguir levar para o reino de Deus. Então é necessário abandonar o pecado antes. E lá eles estão querendo levar o pecado com tudo. E a desculpa é o amor. A lei de Deus, pela intervenção de Satanás, irá ser invalidada em nossas terras, né? Nos Estados Unidos, que era a nação, aliás, era a terra da nossa irmã White. De alardeada liberdade, a liberdade religiosa terá o seu fim. A luta será decidida no que toca ao assunto do sábado e agitará o mundo inteiro. A gente só precisa ficar de olho nos Estados Unidos, só. Você não precisa, se você não entende inglês, você não precisa ficar se esforçando para ler aquelas legendas não, porque tem muitos canais que transmitem as informações dos Estados Unidos já traduzido para o nosso português. E você acompanha tudo bonitinho ali e você vê o que está acontecendo lá. Quando eu iniciei agora no começo que a gente está no fim do tempo do fim, é porque realmente é isso que está acontecendo. Todo o planejamento para anular a lei de Deus e colocar a lei dos homens acima e obrigar as pessoas a seguir, está pronto. Está prontinho. O que é que eles estão esperando? Bom, eu creio que os anjos ainda estão segurando os versos, né? O Espírito Santo ainda está dando um tempinho ainda para que algumas pessoas ainda se arrependam. Mas o tempo é só o Espírito Santo que vai definir. Mas tudo o que a gente vê que a nossa profeta profetizou está prontinho, já está preparado. Os que viverem durante os últimos dias da história terrestre saberão o que significa ser perseguidos por causa da verdade. Nos tribunais prevalecerá a injustiça. Os juízes recusarão ouvir as razões dos que são leais aos mandamentos de Deus, porque sabem que os argumentos em favor do quarto mandamento são irrefutáveis. Eles dirão, temos uma lei, e de conformidade com a nossa lei, ele deve morrer. A lei de Deus não é nada para eles. Nossa lei lhes é suprema, assim eles dizem, né? Os que respeitam essa lei humana, serão favorecidos, mas não serão concedidos favores aos que não se submeterem ao falso sábado, né, que é o domingo que a gente já vê, eventos finais, página 110. Eu creio que muita gente vai ser pega de surpresa, porque, inclusive no nosso meio, porque a gente está falando aqui, né, mas de repente, quando você sair bem de fora, você já se esqueceu, não deu muito valor, muita atenção. E o conselho para nós nos últimos dias é buscar conhecer a Bíblia como um tesouro escondido. Irmãos, o que está em jogo é a nossa vida eterna, a nossa salvação. Jesus nos salvou, mas nós podemos ficar de fora do céu ainda. Porque se a gente não buscar conhecer a Bíblia como a tesouros escondidos, seremos confundidos. Você quer ver? Quantos aqui já assistiram a série The Chosen? Quantos? Eu já assisti, culpado. Mais alguém? Mas ninguém assistiu essa série? Glória a Deus, então, vocês não perderam nada. Porque é uma série, eu vou só comentar um detalhezinho, porque você vai ver uma hora ou outra. O mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo. E para que o anticristo chegue e não assuste as pessoas, é necessário que as pessoas gostem dele antes. Eu creio que vocês já ouviram falar também de uma série chamada Lúcifer, né? É uma série onde Satanás é o bonzinho, ele é o cara legal, é ótimo. É só uma pequena preparação, mas o nome Lúcifer foi colocado na série só para ir amortecendo a mente das pessoas. Só que The Chosen não tem o nome Lúcifer. Lá é a série falando da vida de Jesus. É incrivelmente perfeito. Eu cheguei a ser enganado no início.
Assistindo lá uma coisa mesmo incrível que você assiste e você diz assim, mas não tem como isso aqui não ser 100% bíblico. Mas sabe o que os próprios diretores da série falam? A nossa série é 95% imaginação humana, só 5% fidelidade bíblica. Para onde é que leva uma coisa com tanta imaginação humana? A Bíblia não diz para nós que enganoso é o coração do homem mais do que qualquer outra coisa? Quando ela fala de coração, ela está falando da mente, né? Então, se a nossa mente é enganosa mais do que qualquer outra coisa, por que eu posso me basear que Jesus agia de acordo com a série, que 95% dessa série é imaginação humana? Eu estou colocando a minha salvação em cima de um trilho, de um trem que está se aproximando. Não tem lógica. É preocupante. E não fica por aí. Foi até lançado um documentário a respeito, falando o quê? O ator principal, que eu não me recordo o nome também dele, mas o que faz o papel de Jesus, você imagina quais são os princípios dele? Primeira coisa, ele adora imagem de escultura. Ele é um católico, confessado, tem várias imagens de escultura na casa dele, usa anéis de caveira e coisa e tal, e conversa com os mortos, declaradamente. Ele declara no canal dele que ele conversou já com várias entidades. Aí você fica imaginando que tipo de ensinamento, de doutrina vai sair da mente de um indivíduo desse, colocando 95% de imaginação humana. Será que vai sair alguma coisa que seja de acordo com a vontade de Deus? A gente crê que boa parte vai ser aparência, mas o engano vai vir misturado com a verdade, para convencer, se possível, os próprios eleitos. E a gente está o quê? Será que a gente está gastando mais tempo em buscar discernir a verdade do erro, buscando conhecimento bíblico, ou a gente está dando nosso tempo e a nossa atenção para entretenimentos do mundo, que vai fazer com que, quando o anticristo aparecer, que ele já está, segundo algumas fontes que a gente não pode ter certeza de que são verdadeiras, o anticristo já está só esperando o momento para se revelar. Ele já está atuando. E acredite se quiser, o Papa pode até ser designado como a besta do Apocalipse, mas o personagem que vai personificar o anticristo não é o Papa. Um poder de baixo está operando a fim de promover as últimas grandes cenas do drama. Satanás vindo como Cristo e operando com todos os enganos da injustiça nos que se ligam em sociedades secretas. Serviço Cristão, página 50. Olha só, essa parte eu achei interessante. A gente estava acabando de comentar aqui, mas é bem interessante. Olha só o que diz no Testemunhos Seletos, volume 1, páginas 121, 122 e 123. Nos últimos dias, ele se apresentará de tal maneira que faça os homens crerem que ele é Cristo, vindo pela segunda vez ao mundo. Ele se transformará, na verdade, em anjo de luz, mas ao passo que ostentará em todos os sentidos. Observa com atenção essa parte aqui. Ao passo que ostentará em todos os sentidos a aparência de Cristo, até ao ponto em que, até aonde possa chegar a simples aparência. Se você pensar que esse anticristo que vai aparecer não vai ter as marcas da crucificação, do cravo, tudo bonitinho, nossa profeta irmão White fala que de acordo com o que chega a aparência, ele vai ser igual, idêntico. Em outras partes a gente vê até que ele vai reluzir uma glória que nenhum ser humano jamais viu aqui na Terra. Ele vai fazer milagres e prodígios, vai curar pessoas, vai fazer fogo descer do céu na presença do ser humano, vai falar mensagens incríveis, semelhantes ao que Jesus falou. Só palavras de amor e de paz e de felicidade. E se você não souber distinguir a verdade do erro, você vai... Esse daí é Cristo. Vamos ver aqui mais detalhes. Isto não enganará ninguém, senão ao que, como o faraó, estão procurando resistir à verdade. Olha só. Se você é um daqueles que busca desculpa para defender algum erro, você vai ser enganado. Porque ele vai vir com todas as desculpas para você se sentir bem, para você se sentir em paz com o seu erro. Simples assim. Olha só.
como bela linguagem, apresentará sentimentos sublimes, falará boas palavras e realizará bons atos. Personificará a Cristo, mas num ponto haverá notável diferença. Satanás apartará as pessoas da lei de Deus. Não obstante, imitará tão bem a justiça que, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos. Cabeças coroadas, presidentes, governantes em altos postos, curvar-se-ão ante suas falsas teorias. Fundamentos da Educação Cristã, 477, 471 e 472. Você viu só? A única diferença entre o verdadeiro e o falso é um ensinamento. Ele vai fazer você se sentir bem com o pecado, seja qual for o pecado que você estiver fazendo. E outra coisa, não vai pensar que ele vai entrar direto naqueles pecados que são evidentes, não. Ele vai pegar aquelas pequenas coisas, porque como nós sabemos, a adoração que Deus pede é de acordo com a vontade dele. Mas, se você acha que pode adorar a Deus de acordo com a sua vontade, colocando os seus termos, você vai aceitar o anticristo, porque ele vai dizer que isso é ótimo. Deus é amor, ele quer o seu coração e conhece as suas intenções. Então, ele vai te aceitar. Simples assim, você vai se sentir bem com esse Cristo, é perfeito. Mas ele afastará as pessoas da lei de Deus. O que a gente vê hoje é o quê? Milhares de religiões que dizem que Jesus veio e aboliu a lei. Que mensagem incrível, né? Viver de acordo com o que eu bem entender, sem culpa, sem pecado, sem arrependimento, sem nada. É muito interessante. Só que essa doutrina é da serpente. Não existe um Deus sem regras e sem lei. Não existe. Deus é amor, mas ele também é justiça. Ele é um Deus justo, um Deus de amor e um Deus que tem uma lei que é inviolável. Não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. Em Conflito, página 625. Essa é a parte interessante. Você conhece a forma que a Bíblia descreve que será a volta de Jesus? Se você não conhece, você precisa conhecer. A Bíblia fala que ele virá com as nuvens, com milhares e milhares de anjos e todo olho verá. Essa parte é interessante. Não será permitido a Satanás imitar isso. Não. Ele não tem essa permissão. Mas todo o restante que ele pode fazer aqui na terra, ele vai fazer. Porque ele tem permissão para isso. Operar milagres, falar palavras maravilhosas, convencer as pessoas de que ele é bom, que ele é Jesus, curar pessoas. Coisas absurdas que você vai acreditar isso. Não é possível alguém fazer isso se não for com o poder de Deus. Mas ele vai, depois que ele convencer as pessoas que não dedicam tempo para ter comunhão com Deus, para buscar conhecimento sobre Deus, que ele convencer essas pessoas, as pessoas vão se sentir bem com o ensinamento dele. Porque vai estar de acordo com o pecado. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essas palavras, jamais verão a luz do alvorecer. Isaías 8 e 20. Essa passagem é muito interessante. É a forma de provar o Espírito que está falando. A palavra pode ser a mais maravilhosa de todos os tempos, mas se não estiver de acordo com a lei e o testemunho de Jesus, é falso. Por mais incrível que seja, maravilhosa e bondosa, é falso. Isso é tipo uma ferramenta de teste para você testar o Espírito que está falando. A Bíblia nunca será suplantada por manifestações miraculosas. A verdade precisa ser estudada, precisa ser pesquisada como a tesouros escondidos. Não serão dadas maravilhosas iluminações à parte da palavra, ou para tomar o lugar dela. Apegai-vos à palavra, recebei o enxerto da palavra que torna os homens sábios para a salvação. Mensagens escolhidas, volume 2, página 48. Viu só? Por mais que a mensagem seja a mais maravilhosa de todas, se ela não estiver em harmonia com o ensinamento bíblico, é falso. Por isso que ela mais fala, não se apeguem a milagres e prodígios. Ela fala até em outras partes que o evangelismo do cristão não deve ser baseado em milagres, porque o inimigo vai se utilizar dessas ferramentas nos últimos dias para convencer, se possível, até os eleitos. Você vai ver, pessoa aleijada aí, não sabe-se lá quantos anos, vai se levantar e andar. A pessoa está com uma enfermidade que, despachada pelos médicos, vai ficar curada.
E a parte mais interessante, que eu creio que nós vamos ver, é ele fazendo fogo descer do céu para provar que ele é o Cristo, para provar que ele é Deus. Porque foi assim que Elias fez, né? Para provar que ele era um profeta de Deus, que Deus era que era o Senhor dos Senhores. E ele vai fazer isso, porque a profecia fala que ele vai ter permissão para fazer descer fogo do céu na presença do ser humano, para enganar aqueles que não buscam conhecimento dele. Você viu o perigo que é a gente não gastar todo o nosso tempo que a gente tem disponível em conhecer a Bíblia, em conhecer a vontade de Deus? Porque esses são os enganos revelados que a gente conhece. Mas vai ter enganos muito mais superiores que a gente não conhece ainda, que vão ser realizados, os prodígios, para enganar as pessoas. Mas se você souber distinguir a verdade do erro, com a ajuda do Espírito Santo, você vai estar preparado para esse tipo de engano também. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 81. Eu creio que a gente não está mais distante desse período, não. O conflito é entre a lei de Deus e a lei dos homens. Vai ficar tão evidente, mas tão evidente, que as pessoas que vão se perder, eu confesso para vocês que as pessoas que vão se perder são aquelas que não colocam a vontade de Deus em primeiro lugar. Aquelas pessoas que levam uma vida como um tipo assim, sabe? Vai no fluxo, vai junto com a galera, não se preocupa muito com a sua salvação pessoal, a sua salvação particular. Porque as pessoas que se preocupam, colocam a vontade de Deus em primeiro lugar na vida delas, gastam tempo buscando conhecer a vontade de Deus, elas vão saber diferenciar quando vir o conflito. Porque para nós é óbvio, domingo a gente sabe que o domingo é estabelecido pelo ser humano. O sábado é estabelecido por Deus. É por isso que é nesse ponto é que vai ser mais evidenciado esse engano. Porque ao passo que Satanás vai convencer as pessoas de que ele é Cristo, com todas as maravilhas dele, no final das contas ele vai dizer que em seu poder e autoridade e domínio, ele mudou a solenidade de sábado para domingo. Aí fica evidente, né? Mas quantas pessoas não já foram enganadas até lá? Eu espero que a esse ponto o Espírito Santo ainda esteja presente no nosso meio e as pessoas que chegarem a esse nível do engano possam se arrepender e ser salvas ainda, né? Porque a gente sabe que só tem arrependimento se o Espírito Santo estiver presente. Se o Espírito Santo não tiver, não tem arrependimento. Então, se o Espírito Santo já tiver sido removido, de nada vai adiantar as pessoas fazer diferença entre o certo e o errado se elas não vão mais se arrepender. É só o Espírito Santo que traz arrependimento. Por isso que eu digo para você hoje, que está aqui presente, que veio trazida pelo Espírito Santo, não gaste tempo com o entretenimento do mundo, porque não compensa, não vale a pena. E quanto mais você gasta tempo com o entretenimento do mundo, mais a sua mente fica preparada para o grande engano que está chegando aí. Presume-se, isso é uma presunção, isso que eu vou falar agora não é profecia, é presunção. Presume-se que o início do caos começa ainda esse ano. O início do caos, começar o balançar da peneira. Mas ninguém pode marcar datas para essas coisas. A gente consegue presumir esse tipo de coisa baseado no desenrolar dos eventos. Mas isso a gente só vai saber quando findar o ano e realmente tiver iniciado algum evento que prova a fé do ser humano. Até porque, para quem acompanha os acontecimentos que estão acontecendo nos Estados Unidos, de onde a nossa irmã White fala que vai iniciar essa perseguição, e vê que lá só eles só estão esperando mesmo, eu creio que eles estão esperando só a permissão mesmo dos anjos, do Espírito Santo, porque já está tudo prontinho, já só no jeito. Tá? Só no jeito de dizer assim, agora anuncia para todo mundo saber. Mas que Deus possa nos convencer de que o tempo está acabando e que a gente precisa buscar se aproximar de Deus o máximo que puder para não perder a salvação na porta do céu. Hoje nós temos a oportunidade de conhecer a vontade de Deus. E o que nós estamos fazendo com o nosso tempo livre, né? Que Deus possa nos abençoar e nos iluminar a mente para que a gente realmente se importe e dê mais valor à mensagem dele. É a mensagem da nossa irmã que ele já colocou já lá na pontinha da rama para nos iluminar o caminho, né? Para nos esclarecer as verdades bíblicas.